Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 3 de março, quarta-feira da oitava da Páscoa. Vamos refletir hoje sobre o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos de 13 a 35. Hoje nós somos chamados a reconhecer de coração ardente que o Senhor nunca nos abandona e que caminha conosco pelas estradas da vida, explicando-nos a sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho para Emaús e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos diante desta belíssima passagem dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús hoje somos nós. Jesus caminha com os discípulos que não o reconheceram. Então, como que, embriagados pela desilusão causada pela morte, apesar do coração ardendo, não são capazes de reconhecê-lo vivo, caminhando com eles. Jesus, vivo e ressuscitado, caminha conosco nos dias de hoje. Fala conosco, explica-nos as Escrituras, abre-nos o sentido da palavra de Deus. Em nosso caso, precisamos nos pôr a caminho, para que o Senhor se aproxime sempre de nós com sua palavra de vida. Na história narrada no Evangelho, quando Jesus desaparece, ou melhor, faz-se invisível entre eles, foi o fim de um itinerário de descoberta e o início de um caminho de missão, de anúncio daquele que caminha conosco, fala conosco, entra em nossa casa, partilha o pão com o seu povo e nos faz consequentemente sair da desolação e partir para a missão. Os dois discípulos voltaram a Jerusalém e encontraram os outros também, já renovados pela vida, conscientes de que, apesar de, no mundo, as forças da morte continuarem atuando, elas não têm poder sobre a vida que o ressuscitado nos concede. Esta é a proposta do Cristo ressuscitado, está entre nós.